Oi pessoal, estou aqui gravando um vídeo para vocês para falar de conjunções, porque eu acho que é importante a gente saber o universo das conjunções para entender melhor o universo das orações adverbiais. Por isso, é importante a gente ficar ligado e prestar atenção em alguns pontos importantes que a gente precisa saber sobre as conjunções para entender melhor o conteúdo que a gente está trabalhando, tá bom? Primeiro ponto importante, vocês viram que eu coloquei aqui, é o ponto das funções. As conjunções apresentam dupla função. As conjunções articulam as orações num período composto e estabelecem relações de sentido. Por isso que eu destaquei essas duas palavras, ligação, sentido. Porque não dá para pensar conjunção sem pensar nelas. Como assim ligação, articulação? A oração, ela, num período composto, ela vai estar sozinha? Não. Num período composto, eu estou falando de duas ou mais orações. E as conjunções ligam essas orações, estabelecendo relações de coordenação e subordinação. Por isso que eu coloquei que pensar articular orações tem a ver com coordenação e subordinação. Porque as conjunções ligam orações estabelecendo dependência sintática, subordinação, e podem ligar as orações estabelecendo uma independência sintática, coordenação. A segunda função faz a gente pensar em noções de causa, consequência, tempo e outras relações de sentido. A gente vai ver que isso vai ser importante para a gente poder classificar as orações adverbiais mais lá na frente, tá? Segunda coisa importante sobre as conjunções é a sua classificação. A sua classificação básica depende justamente do tipo de relação que ela estabelece. Por isso que a conjunção coordenativa vai aparecer lá no período composto por coordenação e a conjunção subordinativa vai aparecer no período composto por subordinação. E essa conjunção subordinativa é basicamente de dois tipos. As integrantes, que apareceram lá nas orações substantivas, e as adverbiais, que vão aparecer nas orações adverbiais que a gente vai conhecer. As conjunções integrantes, vocês vão ver que eu coloquei que elas são especiais. Por que eu digo que elas são especiais? Porque, diferentemente das outras conjunções que articulam e estabelecem relações de sentido, as integrantes só vão articular. Elas não têm valor semântico. Elas servem apenas para integrar a oração subordinada, nesse caso substantiva, a uma oração principal. Já uma conjunção subordinativa adverbial, não. Vejam um exemplo. Aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos. A oração principal, aproximei-me dela, está ligada à oração subordinada a fim de que ficássemos amigos por meio da locução conjuntiva, esse conjuntinho de palavras com valor de conjunção. Essa locução conjuntiva está ligando a oração subordinada, nesse caso adverbial, à oração principal e, ao mesmo tempo que liga, ela estabelece um sentido nesse caso de finalidade. Aproximei-me dela com que intenção, com que objetivo, para que eu fiz isso? Ok? Então, espero que vocês tenham entendido os dois pontos que a gente precisa saber sobre as conjunções. A dupla função de uma conjunção e a sua classificação, ok? Uma dica importante, e isso vai ser importante, sobretudo quando a gente falar de oração reduzida e oração desenvolvida nas adverbiais. Não confunda a fim de com a fim de que. A fim de é locução prepositiva, tem a ver com preposição. A fim de que é locução conjuntiva, tem a ver com conjunção. Por que isso vai ser importante para as reduzidas? Porque as reduzidas vão estar relacionadas às orações subordinadas que se ligam à oração principal sem conjunção.
Lembra que a reduzida vai trazer um verbo numa forma nominal? Infinitivo, gerúndio, particípio, e que não pode ter conjunção ligando as duas? Não pode ter conjunção, mas pode ter preposição. Aqui, a oração vai ser desenvolvida, porque eu tenho a conjunção e o verbo está conjugado. Mas se no lugar disso a gente tivesse aproximei-me dela a fim de ficarmos amigos, a fim de locução prepositiva, ficarmos é o infinitivo. Essa oração deixa de ser desenvolvida para ser reduzida. Uma dica para não confundir locução prepositiva e locução conjuntiva é que geralmente a locução conjuntiva termina com que. Pense, a fim de que, à medida que, desde que, uma vez que, à proporção que. Eu vou fazer o seguinte para ajudar ainda mais vocês. Vou colocar na descrição do vídeo algumas das principais conjunções para que vocês possam estudar melhor. Combinado? Não se esqueçam, qualquer dúvida é só me perguntar. Qualquer dúvida, vocês também podem assistir o vídeo com calma e ir pausando, ok? Beijos no coração. Tchau, tchau.